Existem dois tipos de tema no mercado. E o que acontece? Para você escolher da forma certa, tem alguns temas que você precisa ter, porque esses temas, eles são os temas certeiros. Ele sempre vai sair, sempre vai girar. Tem aquele tema que você é uma tendência do momento, que pode ser que ele tenha um pico, né, de aluguel, só que de repente ele para. Também acontece isso, tá? E a gente vai começar a falar de cada um desses temas, tá? E o primeiro que nós vamos falar agora, que é, assim, extremamente importante, tá? Nós vamos começar a falar sobre os temas lúdicos, tá? Deixa eu trazer aqui para você os temas lúdicos. Os temas lúdicos ou afetivos, tá? São aqueles temas que eles não são temas comerciais, ou seja, ele não vem de personagem de filme, ele não vem de personagem de série, de desenho animado. Eles são aqueles temas que vêm de, sabe, desenho que uma criança fez. Por exemplo, o balé, aquela coisa assim, sabe, próprio da criança mesmo, de momentos mais afetivos que o aniversariante possui. Temas de brinquedo, tema de circo, fazendinha, safari, são esses temas que envolvem mais sentimento. E o mais interessante, gente, ó, tem uma coisa que está acontecendo no nosso mercado nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. O que acontece? O pessoal, eles estão mudando muito. As festas, elas mudaram bastante, porque antes da pandemia, antes de 2020, as festas eram maiores. Eu mesmo, na minha loja, a gente, não sei se todos já sabem, mas eu tenho a Decora Festa Loja, né, que vende os artigos para decoradores de festas, e também tem uma loja que vende artigos de decoração, né, mas como que eu posso dizer? Embalagens, né, não para a decoradora, mas para a mãe fazer a decoração, e também os peg-monte. Aí o que acontece? Lá nessa loja, antes de 2020, o pessoal fazia festas assim, perguntava para quantas pessoas? 80, 90, 100, era assim, as festas eram grandes. De 2020 para cá, as coisas mudaram, porque as pessoas diminuíram a quantidade de convidados, tudo em função do que a pandemia trouxe, né? A crise financeira também, que a pandemia trouxe, acabou fazendo com que diminuísse o número de convidados. E esse ponto, gente, é muito positivo para você que trabalha com peg-monte. Sabe por quê? As pessoas querem algo mais compacto, que é uma festa menor, e elas querem uma coisa que atenda a necessidade dela rápida e que não seja tão cara. Por quê? Se você compara, por que o peg-monte ele tem uma diferença de preço comparado com a montagem? Porque a montagem ela vai depender da mão de obra da decoradora. Então, além das peças, deve ser cobrado a decoração em si, que a decoradora vai lá, faz, monta a decoração para cliente. O peg-monte, como ele não tem o trabalho da decoradora ir lá montar, por isso que ele é cobrado um preço menor. E por conta disso, tá vendo? É aquela história. Enquanto alguns choram, outros estão vendendo lenço. E esse momento é o momento de vocês que trabalham com peg-monte, né? De nós estarmos aí vendendo lenço. Por quê? Porque esse momento onde as pessoas elas estão aí querendo algo menor, é aí que você entra. É nesse momento que você entra com seus kits. E quanto aos temas, o que acontece? Nesse período, começou a ter muito mais procura pelos temas afetivos, pelos temas lúdicos, principalmente durante a pandemia, que o pessoal estava fechado, não podia visitar ninguém. O que acontece? Parou um pouco de sair, como não tinha lançamento de filmes, não tinha animações, nenhuma feira para ter lançamento, né, dos produtos novos. O que aconteceu? Esses temas lúdicos, eles deram assim um salto maior nos olhos dos clientes.
e eles são muito bons. Sabe por quê? Vou falar para vocês. Porque é fácil para vocês mesmo confeccionar os displays, é fácil para você mesmo produzir até mesmo um painel. Porque se a gente parar e analisar, os temas lúdicos, eles não necessariamente precisam que você vá lá e compre um painel sublimado. Você pode montar o seu próprio tema. Tá vendo esse aqui, ó, da bailarina? O que a gente tem de diferente? Vou até ampliar a tela para você ver melhor essa daqui, ó. Viu? O que tem de diferente nesse tema? É um painel em tecido e a única mensagem que tem do tema é o display, né? Da bailarina. Esses temas lúdicos, gente, eles são muito bons para você ter um baixo investimento, tá? E eles são temas muito, mas muito procurado mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou falar para você quais são os mais procurados, em qual idade eles saem mais, tá? Porque isso também é importante. Tem um período que as mães investem muito mais na decoração. E é nesse momento que você precisa também investir nos seus kits, tá? Isso é importante porque quando você está montando, principalmente quando você começa a montar seu acervo, você precisa saber disso para você se preparar. Porque, de repente, você gasta tanto investindo numa festa, montando um tema, que nem tem tanta saída. Se você investir naquele que vai ser mais procurado, sem dúvida nenhuma, ele vai sair muito mais, vai te dar muito mais lucro, vai te dar muito mais retorno. Coloca aí nos comentários para eu saber se está fazendo sentido isso que eu estou falando para você. Vocês estão conseguindo entender aí mais ou menos o que é um tema lúdico, qual é a diferença do tema lúdico para o tema comercial? O tema comercial são aqueles temas que vêm realmente dos personagens, dos filmes, né? Das séries. Esses são os temas comerciais, tá? Os temas lúdicos, eu vou até falar aqui para você quais são os principais. E eu tenho certeza que você vai já falar assim, nossa, é verdade. E esses temas são fáceis de você montar, tá? São fáceis para você montar os kits. Porque, como eu te falei, você não precisa necessariamente comprar os painéis desse tema. Olha só, eu sempre falo que o seu diferencial pode ser muitas vezes a sua criatividade na hora de montar um tema. Porque às vezes você fica pensando assim, eu tenho que comprar o kit prontinho lá de painel, capa de painel e cilindro do tema, eu tenho que comprar completo. Gente, mas não precisa fazer isso, tá? Não precisa. Sabe por quê? Porque quando você começa a analisar, se você ficar comprando tudo pronto, tudo já padronizado, do jeito que vem da indústria, vai ser difícil para você criar diferencial das suas concorrentes. Por quê? Porque o que está disponível no mercado, qualquer uma pode comprar, qualquer uma pode copiar. Agora, quando você começa a ter essa visão que eu estou te dando agora, você fala assim, nossa, se eu montar um kit da bailarina nesse estilo, o meu já vai ser diferente, porque poucas pessoas vão conseguir copiar igual a esse. Não é uma coisa que veio já pronta da indústria, que é fácil de encontrar em qualquer indústria, em qualquer loja, entendeu? Esse já é um ponto que pode ser colocado para você como seu diferencial, tá? Olha só, a Vanessa tá falando, ó, adorando a forma de explicar. Que bom, Vanessa. Pessoal, já vai colocando aí nos comentários, já vai falando se vocês estão conseguindo entender, se tá fácil, se tá claro. E se você tiver alguma dúvida, já coloca nos comentários, eu vou parando e vou respondendo também, tá bom? E vamos para frente, tem muita coisa hoje, hein? Olha só. Depois, nós temos aí, então, os temas comerciais, tá? Os temas comerciais, como eu falei para você, são aqueles que representam os personagens, né? De desenhos animados, de filmes, de série. São aqueles que a gente encontra realmente na indústria no geral. E, ó, também tem uma questão. Ó, a Romilda tá falando, ó, que legal, parece que tudo sublimado já enjoou. E é verdade, Romilda. Isso é uma realidade, porque quando você olha aquela coisa toda no sublimado,
dá a impressão que a pessoa não teve trabalho nenhum para fazer, não pensou para produzir aquilo. E quando o cliente tem essa visão, o que ele faz? Ele acha que tem que dar o preço, porque aquilo ficou barato, porque está igual de todo mundo. Então, por isso que quando você for montar o seu kit, você precisa analisar e muito o tema. Por isso que eu falei, quando eu coloquei lá nos grupos, eu falei, ó, essa aula, ela é super, super importante. Por quê? Porque quando você determina como vão ser os seus temas, não é quais vão ser os seus temas, mas como eles vão ser, isso vai determinar o seu diferencial, comparando você com as suas concorrentes. Sabe por quê? Olha só, se você tem esses kits, que tá só o sublimado, igual de todo mundo, o que acontece? Não tem como você cobrar um preço diferente de que elas estão cobrando. Tá igual. O cliente ele vai olhar, vai falar, se tá igual a esse, ela cobra 200, eu vou para outra que está cobrando 150. Não é assim que funciona? Então, quando você for montar os seus temas, você tem que prestar muita atenção. Por isso que é importante, eu sempre falo, a hora de comprar acervo, gente, é a hora mais gostosa que tem. Só que também é a hora mais perigosa e importante. Por quê? Porque nessa hora você tem que estar atenta a muitas coisas. Não somente quais temas você vai comprar, mas você tem que estar atenta aos como esses temas, como serão esses temas. Sabe o que acontece? Eu falo para vocês que eu tenho experiência do mercado da ponta até o final. Por quê? Porque eu ensino as decoradoras, né, nos cursos, ensino as decoradoras, a Decora Festa Loja, a gente vende os produtos para as decoradoras, então eu estou em contato constante. E o que elas fazem quando vêm comprar? E, gente, isso é interessante, porque uma boa parte faz isso. Elas falam, pede os temas, e aí elas falam assim, mas esse aqui eu nunca vi. Esse aqui, não, esse aqui não tem ninguém fazendo. Eu sempre falo, quem assiste as minhas lives lá na Decora já sabe, eu sempre falo, gente, se não tem ninguém fazendo, isso é um ótimo sinal para você. Você vai ser a primeira. A minha avó sempre falava, quem chega primeiro, toma água limpa. Então, se não tem ninguém fazendo, começa a ter um olhar diferente. Começa a olhar de forma que, opa, oportunidade. Não tem ninguém fazendo na sua cidade, mas de repente já tem alguém fazendo em outro lugar e está dando certo. Eu sempre trago, gente, as tendências e eu sempre estou falando. De repente você acha que isso não está dando certo, que não vai dar certo na sua cidade porque você nunca viu? Fica de olho, tá? Fica de olho, porque se alguém já está fazendo, está tendo resultado, você pode estar deixando dinheiro na mesa, pode estar perdendo a oportunidade de ser a primeira a fazer. Ó, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Os temas comerciais, eles são aqui, depois eu vou falar, tá, gente? Quais são os temas, não se preocupa não. É que eu quero dar uma introdução bem bacana para vocês entenderem a importância que é para vocês escolherem os temas, entender como é importante a escolha, saber que você não precisa ficar dependente só do que a indústria está te oferecendo. Você pode criar, e o mais importante, gente, para se trabalhar com decoração de festa é criatividade. Aí, de repente, você me fala, mas eu não tenho criatividade. Você tem sim. Se você ainda não percebeu, é só você treinar, exercitar, porque ela vai aparecer. Eu sempre falo, criatividade é treinável. Começa a passar aperto para você ver se você não vai ficar criativa. Você, de repente, está ali, não conseguiu comprar o tema que precisava. Sabe o que nós chamamos de improviso? Eu chamo de criatividade, tá? Então, começa a prestar atenção. A Romilda ali está falando, ó. A minha cliente quer 3 palavrinhas e são gêmeas as crianças, pelo jeito, né? Pensou em colocar fotos delas como personagens no chão. E olha que legal, olha que ideia legal, Romilda. Isso é muito bom, criativo. Então, presta atenção. De repente, comprar somente os temas que estão sendo oferecidos no mercado não é a única opção. É uma opção boa? Claro que é. Só que não é a única.
É isso que é importante ressaltar. Ter algo já pronto é maravilhoso. Só que saber que você tem outras escolhas é muito melhor, né? Pessoal que está chegando agora, boa noite, boa noite. E hoje nós estamos falando aqui, ó, sobre os principais temas, né? Os temas para você trabalhar no PEG Monte. E ó, eu já trouxe para vocês o que são os temas lúdicos e os temas comerciais, tá? Agora a gente vai falar aí sobre os temas lúdicos mais pedidos, tá? Aqueles temas assim que realmente sai muito no PEG Monte e não pode faltar, tá bom? Deixa eu já trazer aqui, ó, para você quais são esses temas, tá? Vou trazer aqui os temas afetivos mais pedidos, né? Os mais assim procurados, que o pessoal realmente sai muito, tá? E eu vou te falar por quê. O que acontece? Tem os anos iniciais, eles são muito importantes, né? E existe uma fase que as crianças começam a balbuciar as primeiras palavras. Ó, a Rita tá chegando agora. Boa noite, Rita. Tem aquela fase que as crianças começam a imitar o som dos animais. Tem aquela fase que as crianças estão super fofinhas. E nessa fase, o que acontece? As mães, elas gostam de ter aí temas afetivos. Observem, eu vou falar agora para vocês e aí vocês começam a analisar os aniversários de um aninho que vocês já foram como convidadas. E me fala se esses temas que eu vou te falar agora não estavam em algum desses aniversários que você já foi. Porque o que é interessante você observar? Esses temas afetivos, eles estão muito presentes na fase inicial. E é interessante, uma dica bônus que eu vou te dar logo em seguida, falando dessa fase inicial. Então, assim, ó, os temas lúdicos ou afetivos mais pedidos, assim, aqueles que mais saem realmente. E ó, vou falar uma coisa para você. Se você tá começando agora, tá aí querendo comprar seu primeiro acervo, esses temas que eu vou te falar, eles não podem faltar de jeito nenhum no seu acervo, porque é garantido que esses temas eles vão sair, tá? Eu vou te falar exatamente quais são aqueles que, de repente, você tá ali, ó, tô com o orçamento apertado, eu quero começar a produzir meus primeiros kits e divulgar. Mas eu não vou investir em muitos temas, né? Eu quero só saber assim quais são os principais para eu começar. Então você vai ficar sabendo desses temas a partir de agora, tá? Então olha só. Os principais temas lúdicos ou afetivos, né? Tem gente que prefere chamar de afetivo, tem gente que prefere chamar de lúdico, são o seguinte. E ó, lembra, me diz se você já não foi aniversário de um aninho que tinha um tema de menina de Jardim Encantado. Vai me dizer. Ou se você não foi em algum aniversário que o tema era fazendinha para menino ou para menina também. Esses temas, gente, muito. E eles são temas que realmente não pode faltar de jeito nenhum no seu acervo, tá? E ó, vou trazer aí uma série de temas que você precisa ter no seu acervo, você precisa investir, porque são temas que vai girar, que vai ter ali, ó, uma sequência de aluguéis. Por exemplo, a Fazendinha, eu assim, dificilmente você não vai fazer aí um mês uma alocação do tema Fazendinha, porque realmente ele é um dos temas mais procurados, gente, é um dos temas assim mais pedidos mesmo. Então, Fazendinha, inclusive no aniversário de 2 anos da minha filha, eu fiz o tema da Fazendinha Rosa. Por que a gente gosta desse tema? Porque é fofo demais. Os bichinhos nessa fase, nessa idade, eles estão começando a imitar o som dos bichos, eles querem mesmo pegar a vaca, cavalo, sabe? Então, é um tema muito pedido. Jardim é um tema, assim, que sai bastante. Até agora, puxando aqui, eu tô lembrando, o aninho da minha filha também foi um tema afetivo. O tema dela foi de sereia, do fundo do mar, que é um tema também lúdico. Olha só, sereia foi o primeiro aninho e o segundo aninho foi
fazendinha. Tá vendo? Ó, nos anos iniciais, porque as mães elas não querem coisa assim muito pesada, tema comercial nessa fase, exceto um tema que ele também é muito pedido para primeiro e segundo aninho, que é a Minnie. Gente, a Minnie, tanto rosa quanto vermelha, ela é um tema assim que pode ter certeza absoluta. É um investimento garantido que você vai ter. A Minnie não sai de moda, tá? O que acontece? Muda, eles mudam. A Minnie confeiteira, a Minnie dourada. Olha só que aí acaba com o que acaba acontecendo? Eles mudam o formato, mas a personagem continua sempre saindo, tá? Então, com relação aos temas lúdicos que a gente tem, vou falar uma lista aqui para vocês, hein? Ó, aguenta porque essa aula hoje, gente do céu, é muita coisa. Eu falei para vocês trazerem um caderno, anotar tudo, porque é muita informação, é muito conteúdo mesmo, hein? Ó, temas lúdicos, gente, que realmente sai muito. O que a gente tem? Fazendinha, safari, dinossauro, ursinhos, bailarinas, a gente tem pipa. Ó, um tema também que tá com uns 3 anos, eu acredito que começou assim sair bastante, que eu acho muito fofinho. O solzinho, o patinho na piscina, são fofos, são delicados. Brilha, brilha, estrelinha, também é um tema lúdico assim encantador, tá? Todos esses temas que eu tô te falando agora são os temas lúdicos, tá? Depois eu vou te falar aí quais são aqueles principais, tá bom? Arco-íris, unicórnio também é um tema assim muito bonito, um tema lúdico, leãozinho, circo, fundo do mar. Olha só que infinidade de temas. E o mais legal é aquilo que eu falei. Esses temas que eu tô te trazendo, os temas lúdicos, você não precisa ficar comprando o tema inteiro, o tema lá dos painéis em tecido sublimado, tá? Ó, vou dar aqui a primeira dica bônus para você, tá? Primeira dica bônus, que só consegue quem vem para as aulas toda quarta-feira, e o pessoal já tá virando aí, ó, querida professora, né? Olha só a Romilda falando, as minhas duas foi Galinha Pintadinha e Fazendinha. Olha que legal. Galinha Pintadinha também, é um clássico, primeiro e segundo aninho, Galinha Pintadinha sai bastante. Ó, o que acontece? Você precisa ficar atenta, presta atenção, essa é para anotar, como você vai montar aí os seus temas lúdicos. De repente, você não precisa comprar um painel para montar aí, você vai montar o tema pipa, por exemplo, para os meninos, você pode comprar só um painel que tenha nuvenzinhas. E com esse mesmo painel, você consegue, porque vai ser o fundo, né? Você consegue fazer vários outros temas, mudando o quê? Os displays. Por exemplo, se você compra um painel retangular ou um painel redondo de nuvem, de nuvenzinha, você consegue fazer pipa, você consegue fazer o ursinho aviador, ursinha aviadora, você consegue montar bosque, dá para montar bosque também com as nuvenzinhas, dá para você montar, deixa eu ver aqui que eu estava pensando num tema, dá para montar até uma fazendinha, gente, com fundo de nuvenzinha, olha aquela fazendinha ali com fundo de nuvenzinha, sabe? São várias opções, várias alternativas que às vezes a gente acaba se limitando, deixando de explorar. Por quê? Porque a gente tem tudo pronto já lá na indústria, aí é mais fácil você pegar aquilo lá, só que aí que tá, aí que mora o perigo. Quando você pega aquela coisa que já vem tudo prontinha, seu diferencial morre, acaba. Por quê? Porque fica todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí que vem o problema do preço. Aí o seu cliente vem atrás querendo desconto, aí o seu cliente olha para o concorrente e fala, mas a fulana cobra 200, você não me faz por 150 e ainda me entrega? Não é assim que os clientes fazem? Então, por isso que você tem que ficar atento na hora de fazer a escolha certa dos seus temas, na hora de montar o tema, na hora de pensar como vai ser esse tema. Por quê? Porque nem sempre aquilo que está sendo oferecido, embora pareça o mais fácil, o mais rápido,
nem sempre vai ser o melhor, entendeu? Por isso que é importante você analisar todos os detalhes na hora de você fazer a composição de um tema, na hora de você escolher esse tema. Porque, ó, eu vou trazer para vocês quais são os temas mais pedidos. Só que o que acontece? Você vai testar se esse tema vai ter mais saída na sua cidade. Porque, de repente, um tema que tem muita saída numa região, ele não sai na outra. E, de repente, um tema que sai com uma decoradora na mesma cidade não sai com a outra na mesma cidade. Isso tudo porque a forma com que a decoradora monta os kits. Isso é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Porque o seu diferencial, ele vai começar aí na montagem do tema. Por isso que escolher tema é difícil. Acho que foi a Vanessa que falou que nunca imaginou que fosse tão difícil, mas é difícil, só que quando você pega o jeito, você começa a criar diferencial aí, você começa a se destacar aí, porque quando você começa a olhar e o que todo mundo está fazendo e fala assim, opa, tá todo mundo indo por aqui, então eu vou por aqui, você vai se valorizar, porque você sabe que hoje em dia as pessoas, elas pagam pela experiência, pelo diferencial. Uma camiseta preta, se ela vale R$ 20, se ela não tiver marca nenhuma. A mesma camiseta preta, se ela tiver uma marca, ela vai passar a valer muito mais. E é a mesma camiseta preta sem nada, só pelo fato dela ter uma marca. Então, você tem que começar a criar o seu diferencial. E é na montagem dos seus temas, na produção dos temas, que você se diferencia, que você se destaca. Por isso que é importante. É muito mais importante até do que eu falar para você assim, ó, seria fácil eu vir aqui nessa aula e falar assim, gente, ó, os temas que mais saem para o Pegmonte são esse, esse e esse. Só que, de repente, você ia comprar os temas, amanhã falar, eu já tenho que comprar. Só que você não ia ter uma noção, uma visão diferente de possibilidades. E é isso que eu quero que você entenda, que existem possibilidades, gente, e muitas possibilidades para você trabalhar o mesmo tema de forma diferente e ganhar muito mais do que o que está todo mundo fazendo, entendeu? E é isso que eu quero que você leve dessa aula de hoje, tá bom?